Bom, pessoal, muito bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do nosso seminário de privacidade do Comitê Gestor da Internet. E começamos o dia com um tema absolutamente atual e desafiador, que é a questão da privacidade, segurança, criptografia e a identidade digital. A gente sabe que o mundo é outro depois das revelações do Snowden, e que muita coisa tem sido discutida, e o debate tem crescido muito em relação à questão da importância da criptografia, da importância da privacidade. O mundo inteiro discute hoje mecanismos de proteção à privacidade, e um desses mecanismos é exatamente a criptografia. A identidade também é uma questão fundamental. Afinal de contas, existem grandes plataformas que estão gerenciando as nossas identidades e o processo de identificação e autenticação na web, sem maiores rigores e controles sociais e também normativos. Então, essas questões todas serão debatidas por um time de peso. Eu tenho aqui ao meu lado o conselheiro Renato Martini, que é também presidente do Instituto de Tecnologia da Informação, o ITI, que é vinculado à Casa Civil da Presidência da República. Eu tenho o Cláudio Machado, que é um pesquisador na área de identidade, com uma grande experiência nessa área e grandes trabalhos também nesse assunto. Tenho aqui a Christine Hoppers, que é a gerente do CERT, BR, e uma das maiores especialistas, não só brasileiras, mas mundiais nesse assunto, e o professor Pedro Rezende, professor do Departamento de Ciência da Computação da UNB, meu grande amigo há mais de 15 anos, e que é um dos pioneiros no debate sobre liberdades, criptografia e segurança da informação no Brasil. Então, com esse time, nós certamente teremos uma mesa aqui muito rica e com ideias muito interessantes. Eu queria começar pedindo ao Renato para fazer sua fala e compartilhar conosco as suas inquietações. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar aqui o pessoal, os colegas aqui da mesa, dar um abraço em todos aqui. E eu vou fazer, gente, uma apresentação, eu diria assim, de caráter mais geral, de caráter mais filosófico, mais de reflexão desses problemas que afligem a sociedade humana nessa sua passada. Como o Tiago disse, eu presido um órgão da Casa Civil ligado ao tema da identificação digital, da certificação digital, mas, para mim, um evento como esse é uma oportunidade de sair um pouco, né, dessa amassada de estar sempre falando do mesmo tema e discutindo as mesmas questões. Então, é uma oportunidade de trazer, de poder refletir de forma um pouquinho mais livre, né? Só estou esperando ali aparecer a apresentação. Então, nesse sentido, eu peço perdão a quem veio com a expectativa de... Quer dizer, eu peço perdão duplamente. Primeiro, por frustrar, talvez, essa expectativa de uma apresentação de cunho técnico, tecnológico ou jurídico, né? Não farei, vocês verão. E aqueles que assistiram à minha fala na FEComércio, na verdade, uma retomada desse mesmo tema em que eu tive numa mesa, aí numa mesa dominantemente jurídica, eu fiz uma apresentação também com essa mesma temática, com essas mesmas questões, essas mesmas inquietações que eu vou trazer hoje. Então, se por acaso alguém participou, vai dizer, pô, o cara está falando de novo as mesmas coisas, meu Deus. É porque eu abordei essa mesma temática naquela ocasião. Esse tema que eu quero trazer aqui, né, a questão do sigilo do conhecimento, na verdade, é um trabalho meu um pouco maior, que é um desejo que eu tenho de escrever um livro, um tema, que eu estou trabalhando um livro que provavelmente jamais escreverei, pelo menos não enquanto eu estiver no governo, né, e que em duas oportunidades eu fiz uma versão
como diria assim, uma vez zero, numa publicação do Ministério do Planejamento, em que eu abordei esse tema, e fiz depois uma versão mais consolidada que eu botei num blogzinho que eu tenho, renatomartini.net, eu botei lá online. Quem quiser aprofundar um pouco as coisas que eu vou falar aqui, ler o texto efetivamente, ele está publicado nesse meu site, né? Ali eu faço um ensaio um pouquinho mais completo, em que eu abordo o tema do sigilo do conhecimento, e eu trago para aqui, como uma mesa sobre privacidade, identidade e temas afins, como uma porta de entrada para o tema, né? Então, essa é uma capturazinho desse artigo, ele tem cerca de 30 páginas, que eu quero, quando tiver tempo e puder, aprofundar e transformar isso num estudo um pouco mais de fôlego, de um estudo um pouco maior. O conhecimento, esse par sigilo-conhecimento, se a gente for pegar a história do conhecimento humano, né, da ciência, da filosofia, da epistemologia, de uma certa forma, o conhecimento, as formas, os limites do conhecimento, o que é o conhecimento, ele foi largamente estudado e debatido. Se você pegar das origens históricas do conhecimento científico humano na cultura grega até os nossos dias, você vai ver que a discussão e o debate sobre o que é o conhecimento, os seus limites, o que isso significa, qual o impacto disso, as suas aplicabilidades. Você vai ver que ele é largamente estudado. Uma dessas disciplinas, vamos dizer, da discussão do conhecimento é a chamada epistemologia, por exemplo. Então, foi largamente estudado. Se você pegar os clássicos da filosofia da ciência, do conhecimento humano, seja no âmbito das ciências naturais ou das chamadas ciências do espírito, vocês vão ver que o tema do conhecimento foi largamente debatido e discutido, mas o tema do sigilo é um tema absolutamente ausente. Raramente alguém eu, pelo menos, salvo engano, se alguém tiver alguma referência, eu gostaria até de saber. Eu não vejo, nas grandes matrizes do conhecimento ocidental, do pensamento científico, eu não vejo uma discussão de fôlego sobre qual é a natureza do sigilo, qual o seu alcance. Por isso, nesse meu artigo, e nesse estudo que eu estou fazendo, que eu quero levar a cabo algum dia, não sei quando, eu uso largamente a literatura para discutir a natureza do sigilo, né? O que é o sigilo, o que ele vem a ser, quais são os seus limites. Uma reflexão semelhante ao seu par, o conhecimento. Então, quem tiver a oportunidade de ver esse meu artigo que está online, verá muitas referências à literatura como uma maneira de entender qual é a natureza do sigilo. Ele tem uma tese, e é uma tese que eu começo aqui a minha apresentação, é uma das teses fundamentais desse meu artigo, é que discriminar ou evitar o compartilhamento de informações tem um caráter anti-intuitivo. Essa expressão anti-intuitiva é típica da filosofia da ciência. Quer dizer, não compartilhar informações, não dividir as informações, tem que ser um esforço enorme, metódico e extremamente bem organizado. Quer dizer, há uma tendência, né, de uma certa forma, natural das coletividades, do ser humano, em compartilhar as informações, né? De uma certa forma, todos nós temos uma espécie de natureza de fofoqueiros, né? Nós adoramos difundir e dividir a informação. Se a sua organização, né, no mundo do trabalho, ela não compartilha as informações, você vê isso como um aspecto extremamente negativo. Poxa, o departamento B não tem a menor ideia do que o A está fazendo. Isso não é sadio, né? A gente vê isso de forma extremamente negativa. Por quê? Porque nós estamos, de uma certa forma, desrespeitando uma tendência profunda da natureza humana, que é o compartilhamento e a difusão e o dividir as informações. Esse trecho que está em destaque, eu digo assim, discriminar ou evitar o compartilhamento de informações tem um caráter anti-intuitivo. De forma mais direta, quero dizer tonsamente que nosso modo de ser se dispõe antes pela difusão e compartilhamento da informação e do conhecimento que pelo sigilo das mesmas. Quer dizer, o ser humano ele tende, coletivamente, socialmente, a compartilhar as informações mais do que ocultar ou de submetê-las a uma ordem de sigilo.
Ou seja, na nossa existência coletiva, social, a difusão e o compartilhamento da informação é quase que uma regra, é quase que um padrão, né, de comportamento. Nesse sentido, o sigilo ele tem esse caráter anti-intuitivo. Ou seja, se eu quero que a minha organização não compartilhe informações, se eu não fizer um esforço metódico, muito bem determinado, muito bem organizado, inevitavelmente o conhecimento, o dado, a informação será compartilhado. Por isso, as organizações votadas ao sigilo de informações, as organizações de inteligência, por exemplo, têm um esforço enorme para evitar a difusão do conhecimento, exatamente porque elas vão ao revés, elas navegam contra essa natureza ontológica de difundir e compartilhar o conhecimento. O modo de ser do homem é o da comunicação e do compartilhar, do dividir e, por fim, a informação. Em regra geral, se pode dizer que tendemos ontologicamente à comunicação. Aqui eu não uso a palavra ontologia no sentido que se difundiu nos últimos anos, né? Geralmente ela vem grafada, a gente fala nas ontologias, né? Chamada semântica, mas aqui eu falo ontologia no sentido mesmo filosófico da palavra. Quer dizer, é da natureza ontológica do ser humano, né, do nosso ser, do nosso modo de ser, da nossa prática, e aí uma ontologia social, da nossa prática social, a difusão do conhecimento. Se eu não quero que esse conhecimento se difunda, eu tenho que lançar mão de uma série de mecanismos muito especiais, muito específicos, organizá-los metodologicamente, metodicamente, para que isso aconteça. Inevitavelmente, aqueles que estão aqui me escutando, vou me servir aqui um pouquinho de água, vão se perguntar, mas essa profusão de redes sociais, de plataformas que ajudam, isso não é a causa desse compartilhamento? A visão que eu defendo nesse artigo, nessa pesquisa que eu estou fazendo, é que não. Na verdade, essa quantidade de redes sociais, de plataformas, na verdade, elas só correspondem ou maximizam uma tendência que é nossa, elas não são causa. Na verdade, difundir e compartilhar conhecimento não é um atributo da nossa sociedade, da sociedade da informação. Não somos só nós que estamos fazendo isso. Nós temos a mania, como estamos no meio do furacão, nós estamos no meio de um processo revolucionário, a gente tem mania de achar que nós estamos vivendo o marco zero de tudo. E que as sociedades, há 100 anos atrás, não tinham a ideia de virtual, não compartilhavam informação. As sociedades humanas sempre fizeram esse tipo de coisa. Tinham outros mecanismos, historicamente. Todos esses mecanismos de difusão e de compartilhamento, elas nos ajudam, elas maximizam essa tendência ontológica, mas elas não são causa desse processo. Eu uso uma expressão de dois autores americanos que eu gosto muito, que é peopleware. Quer dizer, você tem que focar mais o lado humano, esse lado que eu estou chamando dessa ontologia social, né? Entender o compartilhamento do ponto de vista mais humano do que técnico. A tecnologia ajuda, maximiza, colabora. O impacto das redes computacionais maximizou, quer dizer, universalizou essa capacidade que nós temos de ir ao encontro das pessoas, de compartilhar, dividir e nos comunicarmos. Mas elas não são causa desse processo, elas não inventam esse processo. Na verdade, elas correspondem a uma natureza que nós já temos. Então, nós, ao entendermos, a meu ver, ao entendermos a informação nas organizações e na sociedade humana, nós temos que ver do lado do peopleware, e não do hardware ou do software, né? Se você quer entender a sua organização do ponto de vista da informação, eu acho que é mais produtivo e mais rico olhar no lado do peopleware. O impulso, portanto, o impulso ao compartilhamento, aqui eu não estou falando de natureza física, tá, gente? Por isso que eu uso essa palavra um tanto quanto pomposa, de tendência ontológica, quer dizer, do nosso ser, do modo de ser do ser humano, esse impulso ao compartilhamento. E esse impulso ao compartilhamento, essa é uma outra tese que eu tenho no meu artigo, ela não se explica nem por a imposição do direito positivo, nem nenhuma regra jurídica que vai te obrigar a compartilhar coisas, e também não se explica
por algum tipo de dispositivo ou de instituição moral, moralizante, quer dizer, compartilhe informação porque é moralmente bonito, porque há uma moral substancial que te determina e te impulsiona. Eu acho que não, é algo que tem que se explicar do ponto de vista da natureza e do modo de ser do ser humano, né? da nossa vida em sociedade, e que não se explica nem por uma imposição do ordenamento jurídico de um país, de uma coletividade pensante, e também não se explica do ponto de vista de uma moral, vamos dizer, que seria erigida na condição de uma moral da sociedade da informação, né? Até porque eu acho que a nossa sociedade dificilmente vai suportar um tipo de moral canônica que dure 2.000, 3.000 anos, como a humanidade viu no passado. Talvez esse seja um ponto original do mundo e da sociedade que nós vivemos. Então, há um impulso natural no ser humano compartilhar as informações. Reter a informação significa fazer um esforço enorme, né? Anti-intuitivo, quer dizer, porque é natural no ser humano compartilhar as informações, ainda que os coletivos geralmente compartilhem problemas e não soluções, né? É muito comum em redes de compartilhamento de informação, compartilhamento de problemas e não exatamente de soluções. Dado que vivemos numa sociedade imperiosa do mercado e do capitalismo, geralmente as soluções são transformadas à condição de mercadoria, são vendidas, né? Acho que eu voltei aqui. Opa, então. Contrário do compartilhamento portanto, como eu já disse, um esforço metódico, né, para reter a informação, fazer com que a informação não flua, não se difunda. Você tem que fazer um profundo esforço. Eu faço uma distinção entre segredo e sigilo. Meu tempo já se esgotou, na verdade, eu ia dizer que está se esgotando, não, ele já se esgotou, mas quem quiser ver a discussão, vamos dizer, mais aprofundada disso, esse meu texto aborda essa distinção entre o segredo como uma retenção socialmente desorganizada e o sigilo, né? Por isso que a gente fala em política de sigilo de uma organização, né? Política de sigilo de uma entidade, né? Porque é a forma de se organizar essa retenção do sigilo, né? Do segredo, que uma política de sigilo, por exemplo, que estabelece, né, um acesso reservado, um acesso hierarquizado a certos tipos de informação. Isso é um tema que é bastante abordado nesse meu trabalho. Então, minhas palavras finais para eu encerrar essa minha apresentação. Acho que nós vamos viver o que eu estou chamando ali no ponto 3 de uma tensão criativa entre esse impulso ontológico do ser humano a compartilhar as informações e a necessidade de proteger dados que são sensíveis, né, e a nossa presença nas redes. É uma tensão criativa. A humanidade não tem resposta para isso, a meu ver, porque ela não poderá produzir nenhum tipo de regra, de norma, de legislação que vá ser obstáculo para a internet como uma plataforma aberta. Ou seja, é impossível você conviver coletivamente, socialmente, sem a exposição das suas informações. A não ser que você viva dentro de um cubo, dentro de um átomo, e se isole. Quer dizer, não é, volta ao tema que eu aventei anteriormente, não é possível a vida coletiva, seja há 100 anos atrás, seja hoje nas redes computacionais, ao conviver com seres humanos, é impossível que não haja exposição de dados e de informações e coisas da sua vida. Isso é da natureza da vida coletiva e da vida social. Isso não é uma coisa que eu poderia dizer doentia. Eu acho que é sadio que os seres humanos não caiam numa visão privatista da vida, atomizada, excessivamente individualista. De certa forma, como nós gostamos de macaquear as ideias do hemisfério norte, né, eu acho que essa privacidade como um privatismo entra aqui de contrabando na nossa cultura, porque a cultura brasileira é do compartilhamento da vida social e coletiva, não é do indivíduo isolado, anonimizado. Eu não quero ser anônimo, não quero dizer que eu acho que essa tensão criativa ela é natural no debate, né, da sociedade humana hoje, que a gente veja certas aberrações. Uma, para mim, é essa ideia do anonimato como princípio das redes. Eu não quero ser um tijolo na parede, né? Se é para macaquear alguma coisa, então vou macaquear aqui
another brick in the wall. Eu não quero ser um tijolo na parede, eu não quero ser um anônimo. Né? É evidente que o anonimato ele não é regra para mim, ele é exceção. Né? Podemos até debater isso aí. Então, é uma tensão criativa. A sociedade hoje não tem resposta para esse dilema entre eu estou numa coletividade, eu compartilho informações, porque senão eu não estou numa coletividade, eu estou isolado. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que preservar as informações que eu não quero compartilhar, eu tenho que preservar aquilo que a Constituição brasileira chama de intimidade. Né? É sadio e é natural que seja isso. Uma segunda aberração é a tal do direito ao esquecimento. Quer dizer, imagine, os senhores, aí eu encerro, se a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem um projeto belíssimo, chama-se a Hemeroteca. Hemeroteca é o acúmulo e a digitalização de toda a memória jornalística brasileira desde a chegada da família real, quando a imprensa se instaurou no Brasil, no início do século XIX. Imagine se os meus antepassados quisessem ter exercido o direito ao esquecimento e tivessem apagado daquele acervo de informações que representa a memória histórica daquela coletividade. Então, eu considero o direito essa coisa de direito ao esquecimento uma dessas aberrações que acontecem dentro de uma tensão criativa. Tensão porque eu estou falando de contradições, algumas irreconciliáveis, algumas conciliáveis, criativa porque a humanidade sempre tem que dar a solução e tem que sair de forma criativa e inovadora dessas tensões e desses dilemas em que ela se coloca. Era um pouco das inquietações que eu queria trazer, deixei aí os contatos, e aqueles que quiserem aprofundar um pouquinho a discussão, o tema, eu ofereço aí esse meu pequeno ensaio, né, que eu pretendo um dia poder aprofundar um pouquinho mais nessas pesquisas. São esses os temas que eu queria trazer para vocês. Obrigado aí pela paciência de todos. Vocês estão vendo que o debate promete, né? O Renato ele nos propõe reconhecer um fato, de que você é o que você compartilha. Mas Freud já nos dizia, nós temos vários eus. Nós temos o eu na família, nós temos o eu no trabalho, nós temos o eu na escola, nós temos o eu no Ashley Madison, nós temos muitos eus. E tem determinadas informações que certamente nós não queremos compartilhar com ninguém. E aí, Cláudio, eu te pergunto o seguinte: como lidar com essa questão da identificação na rede e, ao mesmo tempo, a preservação do anonimato, em situações, por exemplo, que envolvem um disque denúncia? Você quer fazer uma denúncia, mas quer se manter anônimo. Você quer compartilhar uma informação, uma fonte jornalística, e não quer se identificar. Então, como é que fica essa questão da identificação na rede e a importância desse debate sobre autenticação e anonimato? Obrigado, Tiago. Agradeço o convite do CGI para estar aqui participando desse evento, que realmente acho que já se torna uma referência, né, para o seu 6º encontro, né, sobre privacidade. E acho que talvez tenha sido esse esforço aí, né, do CGI, o maior esforço já feito, né, para discutir amplamente, né, por diferentes perspectivas, né, esse tema. Para mim, realmente é uma honra estar aqui, compartilhando essa mesa com colegas tão ilustres, e o nosso técnico aqui, né, o Tiago. Então, agradeço aí e, em nome do Tiago, abraço aí todos os colegas na mesa. Não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, Tiago, mas a minha abordagem para essa discussão, né, ela vai ser um pouco tangente, né, à questão da privacidade. De fato, a gente vai abordar mais a questão da identidade, né, e eu espero conseguir fazer, né, ao final, né, esse link, né, entre esses dois temas, e que fique claro para vocês porque, né, a gente está trazendo essa abordagem aqui. Ontem se falou um pouco aí da Holanda, da Rússia, né? Hoje a gente está um pouco assim com um clima de Rússia aqui, né? E talvez se um russo
chegasse aqui para participar do evento, né, e não soubesse uma palavra de português, né, e não soubesse qual a temática desse evento, né, entrasse aqui na sala assim desavisado e olhasse para o logo do evento, talvez ele achasse que esse evento fosse um evento sobre identidade. Né. Eu vou deixar essa observação aqui em suspense, né, e tentar abordar um pouco aqui esse tema e, no final, voltar a essa questão da vinculação, né, do link entre a questão da identidade e a questão da privacidade. Qual a agenda que a gente traz aqui para a discussão? Né? Eu vou tentar construir, né, o meu argumento aqui, né, partindo, né, de uma agenda, né, que vai ser lançada na próxima semana, né, pela Organização das Nações Unidas, né, que vai substituir, né, as metas de desenvolvimento do milênio, né, que foram lançadas na década de 90 até 2015, né, esse ano. E esse ano vai ser lançado um novo conjunto de metas, né, para o desenvolvimento, né, internacional, né, que é denominado Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né. Dentro desses objetivos, há uma meta, né, relacionada com a questão da identidade legal. Né. Vamos abordar aí alguns pontos, né, que eu considero que são lugares comuns que dificultam muito a gente fazer essa discussão sobre identidade hoje. Né. E, por fim, tentar abordar um pouco o contexto brasileiro, né, em que situação nós estamos hoje, né, tratando desse tema. O ponto de partida, né, dessa questão da discussão internacional hoje sobre identidade, né, ela surge, né, a partir da percepção, né, do que se denomina do escândalo da invisibilidade, né, em que, anualmente, né, se estima que mais de 50 milhões de crianças, né, nascem e não são registradas, né, no mundo todo. O Brasil já superou, né, felizmente, grande parte do problema, estando hoje num patamar, né, que é considerado, né, de uma nação desenvolvida. Né, menos de 5% das crianças que nascem não são registradas no país. Ainda assim, é um número alto. Né. Isso sem contar em todas as questões hoje, né, que estão se agravando pelo deslocamento das populações, a questão relacionada com a imigração, desastres naturais. Então, toda essa situação tende, de fato, a se tornar cada vez mais dramática, né, e traz aí o problema, né, o Renato falou muito aqui sobre essa questão do anonimato, né, a questão da invisibilidade. Né. Em torno disso, né, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o objetivo número 16, né, ele trata, né, com um foco, né, maior, né, na questão da justiça, né, e na boa governança, né, nacional. E uma das suas metas, né, a meta 16.9, né, ela tem a seguinte redação, né, até 2030, né, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento. Então, aqui a gente... esse objetivo, né, ele tem sido, acho, uma referência, né, inclusive o objetivo 16.10, né, trata da questão de acesso à informação, que é um tema também muito trabalhado, né, pelo Comitê Gestor da Internet. Né, mas é um conceito que muitas vezes deixa dúvida, né, na maioria das pessoas. Né. De uma forma muito esquemática e simplificada, né, o que se entende por identidade legal hoje, né, é justamente um esquema de identificação, né, um esquema de garantia, né, da identidade pessoal das pessoas, né, alicerçado no registro civil, que trata os atos, né, básicos, né, de reconhecimento legal da pessoa, né, o nascimento, né, e o óbito e o casamento, que muda o status civil da pessoa, né, aliado à questão da identidade civil, da identificação civil, que é aí um método forte de individualizar cada pessoa. Né. Então, de alguma forma, se vê a complementariedade entre essas dois sistemas, né, de identificação das pessoas, né, e se denominou, né, esse objetivo como identidade legal, um conceito novo, né, que não tem sido muito ainda difundido.
Aqui no Brasil, a gente tem uma particularidade, né, porque nós temos uma cultura administrativa, né, que foi formada em torno dos cadastros administrativos, né, em que, né, acho que todos aqui têm essa prática, né? É muito mais comum você fornecer informações pessoais, né, por meio desses cadastros, né, que estão nesses cadastros, como CPF. Ontem se discutiu muitas questões em relação ao acesso a dados pessoais que estão no cadastro, né, do CPF, que, né, foi uma discussão bastante acalorada. Então, a cultura administrativa do Brasil hoje ela é centrada na questão dos cadastros administrativos, né? E a discussão sobre identidade legal, ela está aqui, né? Isso tangencia um pouco, né? A gente aqui no Brasil tem toda uma história por que isso aconteceu, né? Por que os cadastros eles acabaram sendo o centro do sistema de identificação brasileiro em relação em vez de um sistema de registro e de identidade civil, né? Mas, de fato, né, internacionalmente, isso é que se entende, né, como identidade legal. O CPF não é um sistema de identificação, é apenas um cadastro administrativo, né, originariamente voltado para a área tributária, que hoje extrapolou muito esse objetivo, né, e se usa em diversas outras, com diversas outras finalidades. Bom, uma ponderação aqui é de que ninguém acredita que seja possível que esses novos objetivos do milênio, esses novos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, voltados aí até 2030, eles sejam possíveis de ser realizados sem ter sem perceber o papel da internet no cumprimento dessa agenda, né? De fato, a internet vai ter um papel muito importante, né? E a mesma coisa se pode falar em relação à identidade legal, né? Por isso eu trouxe o título da nossa apresentação, Identidade Legal na Internet, porque não é possível que a gente continue, né, até 2030, discutindo o sistema de identificação, né, sem perceber o impacto disso, né, qual o papel que a internet tem para, né, o funcionamento desses sistemas, e, por outro lado, não é possível que a gente vá continuar discutindo e aperfeiçoando a internet sem entender como ela se liga, né, os mecanismos de identificação na internet e como é que ela se vincula com os sistemas, né, jurídicos, né, aceitos, né, da identidade legal. Para isso, né, sem dúvida, né, a gente tem uma necessidade de mudança de paradigma, né, de deixar de ver a identificação apenas como um instrumento de controle, que é a percepção geral que as pessoas têm, né, para ser uma plataforma de acesso a direito. Essa é a grande mudança, né, que está contemplada aí na agenda do desenvolvimento sustentável. Os dois pontos, né, que eu considero assim, que dificultam, de fato, muito o debate, né, primeiro, a associação, né, quase que automática, né, entre serviços de identificação, vigilância, controle, né, e como se isso fosse algo antagônico, né, à privacidade. É como se, onde há identificação, não há privacidade, né? Quando, acho que isso é, na minha opinião, um lugar comum que se formou, né, nas pessoas, de forma geral. Aqui no Brasil isso é muito forte, né, mas que isso não corresponde exatamente aos fatos, né? E o outro ponto, né, é de que vai ser possível, né, a gente criar uma identidade digital, né, completamente autônoma aos nossos serviços tradicionais de identificação, né? Eu vou tentar aqui acelerar um pouco aqui, que o nosso tempo é curto, né? Acho que vamos poder discutir um pouco mais aí também, né, nas perguntas, né? Essa questão da compreensão, né, da identificação apenas como um instrumento de controle, aqui no Brasil até se entende um pouco, né? A gente tem um sistema de identificação que teve a origem da identificação criminal, até hoje ele é controlado pela polícia, né? E muitas pessoas acham que esse é um modelo que é assim no mundo todo, quando, na verdade, não. Você tem vários países que têm arranjos institucionais diferentes, né? Exemplos aqui como Portugal e o Chile, né, em que os serviços de identificação são serviços civis, né? Não há necessidade de uma pessoa, né, comparecer a uma delegacia de polícia, como é aqui no Brasil, para você fazer um documento de identidade. Eu não estou aqui diminuindo o papel da identificação, né, criminal, que eu acho que ela tem um papel específico, mas que é diferente, né, bastante diferente da identificação civil, né?
Essa questão da identidade digital, né, de fato, né, a gente vê surgindo, né, mais recentemente aí, né, aqui não estou fazendo nenhuma abordagem em relação ao blockchain ID, né, que é uma solução que foi criada baseada na arquitetura do blockchain da moeda criptográfica Bitcoin, que considero até uma arquitetura muito robusta e interessante, né, mas se tem assim uma expectativa e as pessoas, de uma forma geral, elas acreditam que com isso vai ser possível, né, você deixar de lado, deixar para trás tudo aquilo que é considerado arcaico, né, dos nossos sistemas tradicionais de identificação. Eu acho que isso aí é uma ilusão, né, e não é realizável, né. Nossa situação atual no Brasil, né, nós vemos que existem projetos relevantes sendo tratados, né, em torno desse tema, né, tanto no registro civil, né, como na identificação civil. Mais recentemente, agora, o projeto que o TSE lançou, né, que ainda está em discussão no TSE e o Governo Federal, né, na Câmara, né, o projeto de lei ainda está em discussão, né, como também o aperfeiçoamento, né, de diversos cadastros administrativos, né. A gente vê que o ambiente digital realmente tem amadurecido, né? O acesso da população à internet hoje, né, em relação a 10 anos atrás, não se compara, né? A gente vê o Marco Civil, né, é uma referência, né, na regulação do serviço de internet, e o próprio governo federal começando a trabalhar, né, com uma agenda de governança digital. Então, acho que é um momento bastante propício, né? Mas aí é aquela questão, né? A gente pode ver de um aspecto, né, positivo ou negativo. Eu tendo a ver, né, de uma forma mais positiva, né. Acho que, apesar dessas iniciativas todas, né, falta, né, uma abordagem holística ao problema, né, de como a gente vincula essas coisas e como a gente chega até, né, essa questão da identificação na internet. A gente vê, né, um crescimento substantivo da ICP Brasil, né, que o Renato pode, né, me corrigir qualquer observação. Agora, esse crescimento ele hoje está muito delimitado às pessoas jurídicas, né? O uso, apesar de existirem pessoas físicas, né, fazendo uso do certificado digital, ainda é, né, um conjunto muito pequeno da população, considerando, né, uma população de 200 milhões de habitantes, né? E existem alguns projetos pioneiros na utilização de tecnologias, né, que são denominadas, né, como identidade federadas, né. Um exemplo aqui, que foi um projeto desenvolvido pelo governo do Rio Grande do Sul, o Login Cidadão. Eu citei aqui um exemplo de um provedor nacional, né, mas diversos outros serviços internacionais estão usando também, né. Eu citei aqui só um caso que talvez tenha sido o primeiro grande provedor nacional que adotou um modelo de identificação federada, né, o UOL, né. Mas essas práticas, né, de identificação federada ainda são muito pouco difundidas, né, no Brasil. As pessoas, de fato, não fazem uso, né, de soluções brasileiras nisso aí, né. Bom, para concluir, né, eu vou pedir aqui 2 minutinhos da nossa mesa, só para... possivelmente eu vou extrapolar um pouco aqui meu tempo, apesar de ainda estar correndo, né. Para concluir, né, acredito que sim, a gente tem hoje um momento, né, na sociedade brasileira em que há uma demanda da sociedade por melhores serviços, né. Isso é vocalizado de uma forma assim genérica, né, mas acho que isso é uma percepção, né. A inovação, a tecnologia, né, a internet, o acesso a dispositivos móveis, né, são considerados como instrumentos habilitadores, né, de uma melhoria do serviço público e dos serviços privados também, né. Agora, essa demanda por serviços ela só vai se materializar de fato na hora que a gente tiver, né, uma capacidade de prover, né, esquemas de identificação no meio eletrônico, né, que sejam seguros e que sejam inclusivos. Não adianta a gente fazer um esquema de identificação em que menos de 5% da população vai estar incluída, né? Mesmo utilizar cadastro como CPF, estamos falando de em torno de metade da população. Então, não é suficiente. Não é suficiente. A gente realmente tem que pensar serviços eletrônicos. Se a gente tem hoje em torno de
também corrijam qualquer dado equivocado, em torno de 70% da população, né, usuária da internet, né, no mínimo, né, a gente tem que ter um esquema que preste a população fazer uso de serviços eletrônicos, né. Essa questão da privacidade, né, dos dados, de fato, precisa ser colocada, né. A gente precisa pensar a identificação de outra forma, né. Não tem mais cabimento a gente tratar da questão da identificação apenas pela ótica do controle, né. E essas práticas de identificação, sem dúvida, precisam incluir, né, a questão da privacidade, né. Para fechar, né, assim, acho que essa discussão que está sendo construída em torno das Nações Unidas, né, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, incluindo aí uma meta, né, relacionada com a identidade legal, acho que é uma oportunidade, né, para se trazer a discussão, né, de uma reformulação do nosso sistema de identificação, né, de uma integração dessas iniciativas que estão em curso no país, né, e, sem dúvida, né, dentro dessa agenda, no caso brasileiro, a gente precisa, né, tratar também do serviço da identificação das pessoas no meio eletrônico, né, no meio digital. Então, ontem, né, para concluir de fato aqui minha fala, né, ao longo do debate de ontem, em diversos momentos, diversas questões, né, elas foram tratadas, inclusive na mesa inicial, né, o Guilherme chegou a falar aqui do direito à identidade pessoal, né, como uma necessidade. A gente vê que a nossa legislação ela não tem isso claro, né, talvez não seja a nossa tradição, mas assim, eu acho que não podemos bloquear esse debate de forma alguma, na minha opinião. Da mesma forma que não havia um instrumento explícito em relação à proteção de dados, né? Eu acho a demanda relacionada com, né, a identificação das pessoas, né, no meio da internet talvez exija também que a gente faça esse debate, né, e incluir esse ponto, né, na nossa pauta de discussão, né. Eu não sei se eu certamente não consegui responder a pergunta que o Tiago trouxe, né, mas a mensagem que eu tentei aqui passar para vocês é da necessidade, né, de que essa discussão sobre privacidade, né, que está sendo tão profunda aqui nesses encontros, né, que estamos tendo desde ontem, né, ela seja complementada com essa discussão de identificação, né. Agradeço aí e passo a palavra ao Tiago. Muito obrigado, Cláudio. Você traz novas questões e novos desafios e um convite para que a gente aprofunde esse debate, que certamente é um debate que vai encontrar um espaço árido, eu diria, no Brasil, tendo em vista a tendência, não é, de se buscar associar a questão do direito à identidade como como o controle e, principalmente, o aspecto criminal associado a toda a discussão relacionada à identificação. E, se essa discussão acontece, Cris, ela também é motivada, ou pelo menos um dos combustíveis dessa discussão, são os ataques às infraestruturas, ao comprometimento de credenciais de acesso. A gente viu aí recentemente o caso do Ashley Madison, 38 milhões de credenciais de acesso comprometidas, vazamentos massivos de dados. Mas isso é a ponta do iceberg, né? Se somarmos aí os vazamentos recentes de credenciais, são mais de 220 milhões de usuários afetados no mundo inteiro. Ou seja, 1 em cada 10 usuários da rede já teve alguma experiência de comprometimento das suas credenciais de acesso, autenticação em sites, etc. Como é que fica essa questão da segurança e esse equilíbrio entre segurança, esse necessário equilíbrio entre segurança e privacidade? Bom dia a todos. Bom, não sei se eu vou conseguir responder, mas a minha primeira parte aqui é dizer que não tenho, né, eles não competem. Eu só tenho privacidade se eu tiver segurança. Se você tirar a segurança, acabou a privacidade, né? E eu acho que
um dos pontos aqui, né, o tema desse painel, que a gente está aqui discutindo, né, privacidade, segurança, criptografia e identidade digital. Cada um desses temas já daria um evento por si só, né? Então, acho que falar 15 minutos aqui é meio inglório aí. E o meu tempo não está correndo, que é muito bom, porque daí eu posso falar infinitamente, né, e vou ter sempre 15 minutos, né, para falar. O Diego agora deu play ali. Eu falei, nossa, meu tempo não passa, estou num momento assim, tempo e espaço, né, privilegiado aqui. Mas eu acho que, assim, até eu queria começar ontem, eu infelizmente não pude estar aqui, mas eu acompanhei parte das discussões remotamente, e eu achei interessante, assim, no primeiro painel que estava discutindo conceitos, foi falado muito sobre a parte de uso não adequado de dados e quebra de grandes bases de dados, quer dizer, o que lá fora se chama de data breaches, e seria, sei lá, os grandes vazamentos de dados que a gente tem por aí. E até um dos painelistas colocou que ele achava que o que mais vai acontecer é o uso inadequado e que data breaches tende a não ser tão frequente. Eu diria que, assim, eu discordo completamente com ele, porque os data breaches vão ser cada vez mais frequentes. E eu acho que não está muito claro, né, por que isso está acontecendo. Eu acho que o primeiro ponto, esses vazamentos de grandes bases de dados, e os que são os mais notórios aí, são os que têm a ver com identificação, ou seja, você poder se passar por alguém outro na internet, vem primeiro pelo fato de que a gente está criando bancos de dados que nunca existiram antes, né? E a gente está colocando em um único lugar informações que antes eram difusas, né? O que antes, para você conseguir, você tinha que ir em 30 departamentos, passar 2 dias, ir em algum lugar, conseguir um documento e que você não conseguia cruzar esses dados, a gente está, com tanto quanto atores privados quanto governamentais, criando esses bancos de dados que vão ser alvo cada vez mais. E eles vão ser alvos dos atores legítimos, para fazer atos não legítimos, ou que nós nunca pensamos que poderiam ser feitos, e vão ser, sim, cada vez mais alvo do crime organizado, alvo de outros atores, né? Você está colocando numa única cesta os dados de tudo, né, e deixando isso muito fácil. Então, eu acho que, assim, os problemas eu dividiria exatamente no que eu já tinha falado agora. O uso não ético por atores legítimos, né, eu acho que é a parte que a gente está discutindo e que hoje está levantando muita discussão. Não é nem se é legal ou ilegal, mas é mais uma questão que, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, muita gente acha que, poxa, mas não é ok fazer isso. E os atores falam, não, mas ninguém falou que não é ok, né? E a gente está nesse dilema, por quê? Porque não tem ninguém com potencial de ver o que a gente está criando. E a gente tem os vazamentos de dados. E que hoje os sistemas eles não têm como implementar a segurança perfeita. Eu vejo muito a discussão até de identidade digital assumindo que vai estar tudo seguro. A gente tem que assumir que vai estar tudo inseguro. Infelizmente, o mindset no futuro tem que ser, olha, eu tenho que assumir que meu telefone está invadido, eu tenho que assumir que o computador do usuário do banco vai estar comprometido, eu tenho que assumir que o computador de quem está declarando imposto de renda vai estar comprometido. Porque isso vai ser a regra e a exceção vai ser ele estar seguro. Quer dizer, a gente precisa mudar um pouco esse conceito que não tem. Eu não tenho segurança 100% no mundo tradicional e não vai ter segurança 100% no mundo online, né? Que ele é um mundo igual, com os atores, com todo mundo aí. Eu acho, assim, é bom lembrar, né, todo mundo fala muito, uso não ético por atores legítimos. Não é nem só a venda de dados, né? Você tem a síndrome do jaquê. Se você conversar com qualquer um que é da área técnica, né, eu sou da área técnica, né, tenho minha graduação, doutorado, tal, a gente vê muito, é meio aterrorizante, assim, já que eu vou pedir os dados do usuário, então eu vou aproveitar e também vou pedir isso e aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro, né? Aí você fala assim, mas você precisa disso? Não, mas vai que eu precise um dia, né? Eu acho que é um pouco o que foi discutido ontem naquela discussão de definir o que eu preciso e o que eu não preciso. Primeiro, definir o que é essencial guardar. E o Tiago aqui comentou comigo, a começar pelo CPF. Esse é um outro ponto do jaquê, do pessoal técnico, que a gente já conversou com algumas pessoas. Não, mas eu não tenho como fazer um banco de dados sem ter um índice único. O CPF é único, vou usar o CPF. Está aí, né? Então, hoje, chega num ponto que é essa banalidade. O teu CPF está em todo lugar e ele não serve mais para identificar nada, porque ele virou, né, chave de banco de dados, virou negócio para fazer qualquer coisa, né? Então, esse é um problema. A gente tem outros problemas, como, por exemplo, você ter bases de dados que não eram únicas virando bases de dados únicas, né? Todo mundo comenta muito, assim, né, o vilão da hora, né, todo mundo fala do o Facebook, que tem todos os meus dados. Tá, você tem os dados em que eu vou lá e ponho ok, sim, eu gosto disso, eu estou gostando desse artigo, estou dando like naquela foto. Mas quem vai anunciar
tem coisas lá para o anunciante que são muito mais específicas, né? Você pode dizer, olha só, eu quero anunciar só para mulheres que moram nessa cidade, que moram nesse bairro, que compram esses produtos e que vão nesses restaurantes. Tá, isso daí ele não vai conseguir tirar do meu like, né? Assim, eu não tenho Facebook, mas eu infiro que não seja ali. Mas é bom lembrar que o Facebook pagou 22 bilhões de dólares pelo WhatsApp. Eu te afirmo que não era o software do WhatsApp que valia 22 bilhões de dólares. E também não necessariamente é a conversa, mas no software do WhatsApp, o que ele tem no WhatsApp? O número de celular de todos os usuários de Facebook dele. E nesse número de celular, onde é que ele tem? O Facebook compra outras bases de dados. Base de dados de cartão de crédito. Qual é o dado em comum que liga as duas bases de dados? O número de celular. Base de dados de jornal, é o número do celular. Então, assim, é bom a gente pensar que assim, essas bases de dados elas vão sendo criadas porque não tem ninguém prevendo o que vai acontecer de mal com isso, né? E se a gente for pensar, quer dizer, outro ponto aí em vazamento de dados, se a gente tem as bases de dados, por exemplo, eu escolho não ter Facebook, ainda tenho essa opção. Embora alguns perguntem para mim se então eu não tenho família. Eu falei, não, mas eu tento interagir de outras maneiras com a minha família. E não tenho WhatsApp, mas eu tenho essa escolha. Agora, se chegar num ponto em que, sim, todos os carros vão ter um RFID, que vão ter como saber a minha localização, como foi discutido ontem, talvez eu não tenha escolha. Não, você tem que ter a sua biometria online, eu não tenho escolha, mesmo eu sabendo que não há como proteger isso daí. Eu acho que assim, uma das coisas que ontem até foi um dos exemplos levantados, né, aquela quebra do vazamento de dados do governo americano. 25 milhões, né, de registros de cidadãos que passaram pelo processo de levantamento de antecedentes. Só que destes, 1 milhão tinham as informações biométricas lá. Que hoje, você faz o quê com aquilo ali? Revoga a informação biométrica, já que ela foi furtada? Não dá, né? Uma das coisas que tem sido muito discutida na área de segurança é que vai chegar num ponto em que a biometria vai servir para zero, porque todo mundo vai ter o dado biométrico de todo mundo, principalmente os criminosos que eu não gostaria que pudesse se passar por mim, né? Eu acho que isso são coisas que a gente tem que levar em conta antes de adotar, pensar que não vai ter uma infraestrutura que vai garantir a segurança desses dados no meu computador, os dados em transação. Hoje, todos os malwares que fazem fraude bancária já são com administração remota, e a fraude é feita do computador do usuário. Então, não adianta você querer dizer, não, mas eu estou... Sim, se ele tiver com a chave criptográfica dele, se ele tiver ali, vai ser feito daquele computador, né? A gente vê algumas discussões, né, um outro ponto, que é aquele contactless payment, que vocês já devem ter visto, que são os cartões de crédito que você só aproxima, né, a sua carteira do caixa e já pagou, né? Aí, o que estão sendo agora algumas das soluções que a indústria está querendo propor? Não, imagina-se que todo mundo tem um smartphone e que o cara, se está pagando, está com o smartphone com ele. Então, a gente vai ver se o cartão de crédito está perto do smartphone. Tá, eu gostaria que a minha empresa de cartão de crédito tivesse a minha localização geográfica. Já não basta ela saber que eu estou fazendo uma compra ali, ela também precisa acompanhar a minha posição geográfica ao longo de todo o dia e todo o ano e tudo que eu estou fazendo, porque é isso que ela vai ter que ter, né? E aí tem o ponto dos insiders, né? Hoje é pensar que quem tem acesso a todos esses dados são milhares de pessoas, são todas as pessoas do atendimento do Helpdesk, que é uma empresa terceirizada, que vai ter acesso a isso, quem vai ter acesso aos posicionamentos de carro, e como vai ser fácil para alguém comprar esses dados de uma pessoa que trabalha lá dentro. E é mais fácil ainda, se emprega ali, você já tem acesso direto, faz a consulta que você quiser, a base de dados que você quiser. Então, acho que a gente precisa refletir muito, principalmente nas bases de dados, em que você vai obrigar alguém a ter que se cadastrar naquilo para ele poder fazer parte da sociedade. Eu acho que esse é um alerta que eu queria dar aqui, de pensar muito, antes de propor alguma coisa e antes de fazer alguma lei, tentar avaliar se tecnicamente dá para realmente a gente proteger e se a gente não está criando um problema pior no futuro do que os problemas que a gente tem hoje. Esse é um dos alertas aí, já que era em cima de tendências de segurança, né? Outra coisa que, já que você levantou várias vezes aqui, né, os vazamentos, Snowden, eu acho que a gente está numa crise grande aí, de confiança, uso e implementação de criptografia também. Acho que esse é um dos grandes temas do cenário mundial. E ele é um tema muito preocupante, porque assim, o maior problema do uso de criptografia hoje em dia é a implementação. Não é algoritmo, né? Está todo mundo demonizando os algoritmos públicos, mas os grandes problemas que a gente teve hoje, como, por exemplo, o Heartbleed, que deu em Jornal Nacional, o Jornal da Globo, quer dizer, aquele que saiu no jornal falando do problema, é um problema do programador, que implementou uma biblioteca errada.
não era o problema do algoritmo que estava sendo usado nas bibliotecas que fazem, né, o SSL, TLS, era o problema de uma implementação, né? E esse é um problema que é muito grande, porque a gente está aí com os nossos profissionais sendo formados sem se preocupar com programação segura, sem se preocupar com segurança de banco de dados. Então, a gente não tem hoje força de trabalho para garantir a segurança desses sistemas. A gente está fazendo o melhor que dá para fazer. E a gente chega num ponto, né, também que fala, então tem que usar tudo software aberto, proprietário. Bom, o OpenSSL, que gerou praticamente uma parada geral em todos os sites, aquela vez quando deu o problema no Heartbleed, era código aberto, mas é muito complexo. É difícil você fazer auditoria num código desse e dizer, tenho certeza que está correto. Ele é um problema técnico muito complexo. E a gente está entrando num ponto que eu já vi grandes especialistas aí de cripto comentando lá fora, que a gente vai entrar na idade média da criptografia. Daqui a pouco a gente vai voltar para um ponto em que, não, eu não confio no público, eu não quero usar aquela biblioteca, eu vou fazer a minha. E essa é a pior decisão que alguém pode tomar. Né? Porque, assim, criptografia é muito difícil. Né? E a gente teve um exemplo grande, que até gerou um caso judicial muito grande fora do Brasil, que foram pesquisadores da Holanda e da Inglaterra, que, assim, pesquisadores de mestrado, fazendo um teste com um hardware de bloqueio de ignição de carros. Ele é um hardware que é demandado pelas seguradoras. Né? Para você roubou o carro, você não poder mais, se você não tem a chave, não dá partida. É uma empresa que esse sistema é usado pela Audi, pela Volkswagen, pela Porsche, por todas as grandes marcas de luxo. Você vai imaginando, não é um problema só voltado à Chrysler, como é o problema agora que todo mundo estava comentando mais, né, que saiu na mídia. E o que eles fizeram? Não vamos usar um algoritmo público, vamos fazer o nosso. E era um algoritmo complexo, tal. Eles acharam que era super difícil. Alguém que tem conhecimentos rudimentares de criptoanálise quebrou aquilo em menos de uma semana. Ele era trivial, era assim, eu vi a apresentação do paper deles, porque eles ficaram 2 anos embargados pela justiça de apresentar, e quando eles apresentaram, você fala assim, gente, assim, é tão primário o que foi feito que devia ser proibido fazer esse tipo de criptografia. Só que, para quem não é um criptólogo, parecia um sistema super ótimo, maravilhoso. Né? E você pensar que esse é um dos grandes riscos, de a gente chegar num ponto em que tudo vai ficando fechado e aí fica fraco, porque não tem ninguém olhando também. Então, é pensar se a gente não está voltando aí para uma idade média dessa área. E um outro ponto, que é um ponto assim, que está sendo discutido em alguns círculos menores, principalmente da área de tratamento de incidentes, e que é e da área de DNSSEC, que são as duas comunidades que estão discutindo muito isso, que é hoje o que já é chamado mundialmente de crise de confiança das infraestruturas de chave pública. Né? E isso é o quê? Você tem hoje... para funcionar a infraestrutura de chave pública, para você estar no seu browser e ser aceito e não ser um certificado, você tem as raízes aí, né, que são essas autoridades certificadoras. Elas são reconhecidas pelos navegadores, pelos softwares de e-mail, pelos outros lugares, como autoridades que podem emitir um certificado. A questão é que a gente tem centenas dessas. Porque você tem as autoridades dos países e dos fabricantes, você tem a VeriSign, você tem as locais... E você tem essas autoridades sendo reconhecidas. E não há como garantir a segurança de todas elas. Então, acho que o primeiro... Todo mundo já sabia que tinha um problema latente. Quando a gente teve o caso da autoridade certificadora da Holanda, que foi comprometida, e ela foi usada para emitir um certificado falso do Google, para que países do Oriente Médio pudessem interceptar as comunicações de Gmail, você vê assim, quer dizer, não é que comprometeram um certificado de Gmail, a autoridade que ele está usando, mas comprometeram uma outra, emitiram um certificado que o browser entendeu para ele, é uma autoridade certificadora, está ok, o usuário está ali, e foi comprometido. Foi um comprometimento longo, grande, faliu a empresa que fazia certificado digital, tem relatórios públicos muito interessantes sobre o problema, mas trouxe à tona várias coisas, como, por exemplo, hoje no mercado negro leste europeu, Rússia, é $50 mil para você conseguir um certificado emitido por uma autoridade já cadastrada pelos browsers. Por quê? Porque tem autoridades comprometidas. A gente teve um outro caso bem clássico, que foi o governo da Malásia, a autoridade certificadora do governo da Malásia foi invadida e foi emitido um certificado para assinar um malware. Eles emitiram um certificado falso em nome da Microsoft para assinar um malware. Então, quando você recebia, ele se instalava automaticamente, porque era confiável. Né? Então, esses são casos grandes em que hoje já tem discussão. Acho que uma das tecnologias que está sendo muito defendida é você
ter também DNSSEC junto com os certificados, para você poder ter 2 cadeias de confiança e não só uma. Então, o problema maior não é que os certificados têm problemas, ou que você tem o problema, é o problema da confiança, que é confiança entre pessoas, confiança entre instituições, e você ter um problema que é um problema sério, de que pode haver, sim, um comprometimento. Então, acho que é pensar nisso, pensar que a gente precisa procurar soluções. Essa de DNSSEC que eu comentei, ela se chama DANE, que é você ter o certificado na cadeia das infraestruturas de chave pública e fazer, por um outro meio, uma consulta DNSSEC também para confirmar: oi, você lá, Caixa Gov.br, é você mesmo que tem esse certificado aqui? O seu certificado é emitido pela ICP Brasil? Que aí, se o certificado que eu estou vendo foi emitido pela ICP da China, opa, então esse eu não aceito, eu só vou aceitar o outro. Quer dizer, você pensar que ainda tem que amadurecer muito essa área, né? E a gente precisa pensar aí que esses problemas estão acontecendo, né? Esses problemas estão acontecendo, não tem como a gente garantir, a gente precisa levar em conta que não vai ter uma segurança perfeita. Então, acho que a gente precisa discutir mais, né? Existem propostas de solução, mas existe muito problema. Eu acho que um problema sério, sim, é o uso não legítimo e não ético por atores legais. Essa é uma coisa que está exacerbando, porque dá dinheiro, né? Eu começo a ver uma complexidade de você ter bases públicas ou não, e lembrar sempre da característica de atacantes internos, né? Eu acho que a gente está num país em que eu recebo todo dia um spam dizendo: eu removo as suas multas do Detran, veja, isto não é legal. Né? Ele remove as multas como? Provavelmente porque tem alguém que consegue fazer aquilo, né? Assim como você tem outras N bases de dados que a gente sabe estão por aí, porque tem muita gente com acesso, com direito a fazer consulta, e é complexo isso, né? Então, a gente precisa discutir mais isso tudo e levantar problemas. Eu acho que tem muita outra coisa que eu poderia falar, poderia tentar falar mais sobre soluções, mas acho que a gente precisa levantar questões latentes aí, e não pensar que vai ter algum ente mágico externo que vai fazer a segurança de tudo magicamente, né? A gente precisa ter software mais bem desenvolvido, precisa pensar melhor as estruturas e precisa assumir que os comprometimentos vão acontecer. Só que eles não podem ter as extensões que eles estão tendo hoje em dia. Eles precisam ser detectados mais rápido e ser atuados mais rapidamente para conter isso daí. Então, eu acho que tem muitas coisas a amadurecer e a gente precisa discutir mesmo, né, aonde a gente quer chegar e, às vezes, desacelerar um pouco a adoção de algumas tecnologias para tentar entender o impacto que isso pode ter, até nefasto aí no futuro. Mas era mais para levantar problemas do que soluções aí. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Cris, pelas excelentes questões levantadas, e aproveitando para fazer um aviso a todos de que amanhã começa o Fórum CCIRTS, né, o Fórum dos Centros de Tratamento de Incidentes de Segurança de Rede, nesse mesmo hotel. As inscrições estão abertas ainda, não? Deixa eu só aproveitar, já que tem uma propaganda aqui. Não, as inscrições não estão abertas ainda, mas pode ser feitas quem estiver aqui. Amanhã de manhã vai ter uma das conferências do Comitê Gestor, que vai ser com o pessoal do FIRST, que é o Fórum Mundial de Times de Tratamento de Incidentes, e uma pessoa do JPCERT, do APCERT, eles vão discutir muito essa área. E na sexta, na verdade, a gente vai ter um keynote do USCERT falando sobre os data breaches nos Estados Unidos, e especificamente sobre esses vazamentos de base de dados, que o objetivo é obter dados que comprometem privacidade e proteção de dados. Então, é um tema bem... E o Fórum CCIRTS não é transmitido ao vivo, tá? Então, assim, a conferência de manhã será transmitida, o fórum não. Então, se alguém quer participar, tem que vir pessoalmente aqui, mas pode se inscrever na hora, é um evento aberto também. Obrigada aí, Thiago. Não, não tem background check, não. Obrigado, Cris. Então, fica a dica, um evento imperdível, começando amanhã, também promovido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Muito bem. Eu queria lembrá-los da hashtag, o Seminário Privacidade, há toda uma discussão já no Twitter, eu estou acompanhando aqui, e queria passar a palavra ao professor Pedro Rezende, retomando a fala do Renato, quando ele nos dizia, nós tínhamos que reconhecer o fato de que na rede você o que você compartilha. A questão o Snowden revelou que as informações
na rede, elas não só são capturadas, como são armazenadas indefinidamente por agências de inteligência, especialmente aquelas pertencentes aos Five Eyes. Mas, além da capacidade técnica de coleta e armazenamento dessas informações, e tratamento dessas informações, os documentos do Snowden revelaram e chamaram a atenção para todo um aparato institucional que dá legalidade a isso, incluindo cortes secretas e todo um aparato institucional que dá legalidade e institucionalidade à vigilância em massa. E aí eu pergunto ao professor, essa tendência é uma tendência também presente no Brasil? Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de participar desse evento, na pessoa do meu amigo Tiago Tavares. Eu vou pegar o gancho do Cláudio, que pediu que fizéssemos uma abordagem holística das questões desta mesa. Eu entendo que uma abordagem holística desses temas que foram agrupados no tema desta mesa requer uma abordagem semiológica, especialmente se a gente quiser também abrir espaço para uma leitura jurídica das questões que estão sendo levantadas, né? E em relação à pergunta do moderador, dirigida a mim, sobre tendências, como o Brasil está inserido como um ator de importância intermediária no cenário geopolítico global, eu já me antecipo dizendo que acredito que sim, né? Então, a minha apresentação começa com uma tentativa de levantar algumas definições semiológicas. E a melhor definição que eu conheço de identidade, no esforço que eu venho fazendo há mais de uma década de tentar uma reflexão acadêmica sobre esses assuntos, na mesma linha e direção que o Renato está também se esforçando em fazer, é a do comunicólogo e sociólogo brasileiro Muniz Sodré. Ele define identidade como mera projeção que fixa características que são fluidas e imutáveis de um indivíduo. A primeira ideia que se tem de identidade é de identidade civil, que é a característica do nome no registro de nascimento, como o Cláudio explicou aqui, né? Mas algumas jurisdições tratam esse registro como mais ou menos fluida. Por exemplo, pelo que eu entendo, na Inglaterra, para você pedir para mudar o seu nome civil, basta ir diante de um juiz e pedir que mude. No Brasil, você tem que justificar, não é? Bem, e essa questão de identidade é essencial para a gente ter uma noção semiológica do que se pode considerar privacidade, um conceito que vem evoluindo com a, digamos, imersão das práticas sociais no mundo virtual, no mundo da informatização, certo? Então, o que seria privacidade? A melhor definição que eu encontrei foi de um profissional, um acadêmico de segurança da Universidade Nacional da Austrália, que eu resumiria como a separabilidade de papéis sociais. Os papéis sociais são onde a gente concentra características que têm um certo efeito de nos tornar ser sociais, que a gente gostaria de poder exercer de maneira autônoma ou independente. A capacidade de você exercer seus papéis sociais de maneira autônoma ou independente, cada um deles, de pai, de profissional, de companheiro no trabalho, de ativista, etc., né? É o que seria a privacidade. E essa definição foi completada por um aluno meu, cônsul, um economista e diplomata da Polônia, que fez projeto final comigo. Ele procurou mapear essa leitura do que é privacidade para um conceito histórico e que está na origem digamos, da juridificação do conceito de privacidade, que é recente, foi comentado numa mesa aqui ontem, né? Que isso se trata de uma projeção semiológica, ou seja, da capacidade comunicativa do ser humano, do princípio ou do instinto de
preservação, ok? Que está seriamente ameaçada por uma questão que eu diria que é sistêmica ou de natureza cultural, né? Que eu vou tentar mostrar aqui com 2 diagramas. Eu tenho uma notícia ruim para trazer a vocês, porque com essa abordagem minha, eu acredito que as respostas que uma abordagem semiológica poderia dar a essas questões que foram levantadas aqui, todo mundo atrás de uma solução, elas são inerentemente insolúveis, né? O que acontece com a virtualização das práticas sociais, com a imersão das práticas sociais no mundo da comunicação digitalmente intermediada? Acontece um fenômeno curioso que o ser, a entidade que tem consciência, fica com a ilusão ou com a perspectiva de que a sua privacidade aumentou porque ela tem mais facilidade de separar os seus papéis sociais através da criação de identidades fictícias ou virtuais, os avatares, ou os pseudônimos, né? Entretanto, aquele que controla a intermediação digital, ele desenvolve, através dessa intermediação, a capacidade de agregar esses elos semiológicos, essas relações signo-símbolo, que ligam um ente aos seus papéis sociais, né? Então, para quem controla a tecnologia, né, essa ilusão se torna munição para modelos de negócio, ou alimento, né, combustível para modelos de negócio, que agregam dados e vendem como informação valiosa para quem tem o que fazer com isso, né? Bem, e tem muita gente que tem o que fazer com dados agregados, onde os usuários não sabem que os dados estão sendo agregados e trabalhando contra. Então, da perspectiva de quem intermedia a comunicação digital, né, a ilusão de privacidade que a virtualização proporciona, né, é, digamos, uma munição poderosa para valorizar a intermediação. E a gente está vendo isso nos modelos de negócio dos serviços digitais das redes sociais hoje, né? Quando o serviço é gratuito, a mercadoria é você. Bem, então, como é que eu coloco isso em perspectiva do ponto de vista semiológico também? A grande dificuldade que eu encontro de um diálogo a nível, digamos, conceitual, filosófico, com o pessoal que está gerando jurisprudência ou doutrina no direito a respeito dessas questões novas, é a confusão que geralmente fazem entre dado e informação, que na área de humanas é difícil as pessoas perceberem a importância da contribuição de Shannon, que era basicamente engenheiro de telecomunicações, né, a uma correta, digamos, frutífera compreensão desses problemas, né? A definição de Shannon é importante porque coloca esses 2 conceitos no seu devido lugar. Dado, gente, não é coisa. Coisificar o dado no direito é uma receita para problemas maiores depois. Dado é uma relação entre registros e sistemas de codificação que, antes da virtualização, eram simplesmente considerados sistemas de escrita, né? Ela existe na fronteira entre o mundo físico e a mente reflexiva ou intersubjetiva, onde estão os padrões para a representação de símbolos, né? Já a informação, ela existe na fronteira entre a mente intersubjetiva e a mente subjetiva, né? No outro nível, mais abstrato, né? E ela passa por 2 filtros importantes para poder mudar o estado de conhecimento de quem a adquire. A meu ver, a informação só existe na mente das pessoas, e querer coisificá-la ou simplificá-la com alguma comparação com dado é outra dificuldade que a gente encontra para entender a natureza dos problemas que foram levantados aqui, né? E o mais importante aqui, que a Cristine citou com bastante frequência, né, é uma percepção que finalmente a ficha está caindo, que estamos diante de um problema de confiança nas intermediações tecnológicas, né? Que nada vem de graça na natureza, né? A capacidade de comunicação ter se expandido sem limites no planeta com a virtualização da comunicação
né, digitalmente intermediada, tem um preço a pagar, que é a dificuldade de você rastrear a origem da comunicação. E sem você conseguir rastrear a origem do que está registrando como dado, um influxo de dados que pode mudar o seu estado de conhecimento, fica difícil você saber como aplicar seus filtros de confiança para decidir no que acreditar ou como interpretar o que está chegando a você através de um fluxo de dados, né? Bem, a contribuição que eu recebi na apresentação de ontem, de uma das mesas, é a ideia de corpo eletrônico, né? A maneira de você poder rastrear a um ente que pode responder juridicamente pelos seus atos, né, os diferentes avatares ou pseudônimos que habitam na rede, né, resolver as questões de confiabilidade de identidades, de esquemas de identidade digital, é você lastrear o sinal num dispositivo físico implantado no corpo físico da pessoa que responde juridicamente, né? Bem, a criptografia não pode fazer mágica, porque, para ela ser eficaz, ela depende de canais fora de banda, como definiu Geck para completar a visão semiológica da comunicação que eu coloquei aqui. Confiança não pode ser transmitido pelo mesmo canal que a informação passa, senão ela não pode funcionar como filtro de confiança, não se adequa à definição semiológica de confiança que eu estou usando, né? Então, qualquer possibilidade de interceptação do fluxo de comunicação entre o agente que tem consciência e a sua plataforma tecnológica digital que intermedia a comunicação, dentro do perímetro de identificação do indivíduo, serve para a prática do crime e para quebrar a eficácia da criptografia, seja para mecanismo de identificação ou de sigilo, né? Então, como administrar plataformas que estão cada vez mais dominadas pelo afã de se capitalizar em cima desse problema cultural das pessoas não estarem mais dando importância ao instinto de sobrevivência expresso na separabilidade de papéis sociais. Bem, como a Cristina mencionou aqui, né, estamos vivendo, de fato, uma crise na utilidade da criptografia. Esse artigo aqui é um exemplo. 1 em 200 certificados digitais de chave pública, devido a falhas talvez propositais na implementação, que reduz a entropia dos geradores de chaves, né, permite com que os certificados de chave pública sejam fatorados, calculando o MDC com expoentes com módulos de outras chaves RSA que estão em uso na infraestrutura de chaves públicas. É possível recuperar a chave privada sem invadir a máquina do titular, de 1 em cada 200 certificados em uso nessa infraestrutura. Isso, para mim, é um problema estrutural grave que não tem solução, a não ser trocar todas as implementações que tem aí e que possivelmente estão mal implementadas, com backdoors propositais na quebra de entropia, por conta desse projeto de domínio global da infraestrutura tecnológica, que é um plano hegemônico, geopolítico, que foi um dos documentos mais importantes que vazou dentre os documentos de Snowden, que contribuiu para me levar a concluir que o episódio Snowden foi uma operação psicológica de bandeira falsa, para ele, sabendo ou não, para acostumar a nossa sociedade ao novo regime de vigilantismo global, que é corroborado por outros fenômenos que a gente está observando também, como esse relatório do laboratório Kaspersky, divulgado em fevereiro de 2015, que esse programa que eu mostrei aí, né, de dominar todo o regime de produção de artefatos criptográficos do planeta para os propósitos de um regime hegemônico de domínio global, atingiu também os fabricantes de dispositivos de armazenamento,
cuja fabricação dos controladores, microcódigo que estão nos chips que vão embutidos nesses dispositivos, já estão contaminados com código malicioso para portas de fundo que ficam invisíveis aos sistemas de arquivo e, portanto, aos antivírus ou aos sistemas de detecção de intrusão, né? Então, tudo isso nos leva a levantar a pergunta, né? Isso é um estado de guerra? Se você for ler em Schumpeter, sim, isso é a parte do ciclo do capitalismo que chega a um limite, né, de exploração e precisa de uma destruição criativa para se resetar, né? E de onde eu tiro isso? Pela forma como a nossa ciência tem evoluído, a computação, estamos no último ciclo de um paradigma que se encaixa com a teoria sociológica de Schumpeter sobre a natureza do capitalismo. Bem, e se você tem alguma dúvida, se dados pessoais ou sensíveis são importantes para esse projeto hegemônico, está aqui uma notícia do Russia Times de que, se eu não me engano, são cerca de 20% das missões de ataque com drones para destruir alvos de carne e osso usam dados minerados de base de dados, que sem identificação positiva de quem é que vai ser morto com o ataque automatizado, baseado apenas em padrões de comportamento minerados, por exemplo, lugares onde alguém frequentou com alguma regularidade ou mensagens que ele retuitou, sem precisar identificar civilmente quem é que está sendo alvejado, né? E trago aqui uma tradução de um artigo que fala que tudo isso é preparação para um reset financeiro, porque, gente, capitalismo, livre mercado, mercados que operam conforme a teoria ortodoxa, não existem mais. Uma das aplicações mais maliciosas da engenharia de software hoje é manipulação desleal de formação de preços em mercados automatizados, né? Isso está generalizado, né? Os economistas estão dando conta de que a teoria clássica econômica não funciona mais com o nível de automação que nós chegamos e que um reset financeiro é inevitável, né? Um reset financeiro, para quem está no controle do regime político-econômico vigente, né, precisa ser controlado, ele não pode ser caótico. Então, essa fase de transição está expondo os grandes atores desse sistema financeiro a se enquadrarem num regime criminal, mas que, para que não percam o controle, tem que ser visto como algo tolerável, né? Gente, eu ouvi numa palestra, saindo de uma pessoa na audiência, no Crypto Party aqui em São Paulo, ano passado, o primeiro depois do episódio de Snowden, uma analogia de dados pessoais e dados sensíveis que eu achei interessante. Dados pessoais são como matéria radioativa. Na natureza, eles são inócuos, mas, na medida em que são concentrados, como citou a Cristina aqui, né, eles provocam reação em cadeias capaz de tirar o sossego das pessoas. Então, os banqueiros querem ter o controle desse reset global e querem uma aliança com o Estado para que ambos se protejam mutuamente nessa fase turbulenta que a gente está vivendo. E se isso acontecer, isso aí é o ex-diretor da CIA cobrando $1 milhão dos grandes bancos por mês, serviço de consultoria, para tentar emplacar um lobby que aprove a formação de um conselho de guerra que ponha junto os grandes banqueiros com os agentes do projeto hegemônico global, os neocons que estão exercendo poder político na nação americana hoje, né? Se isso acontecer, a realização explícita da definição que Mussolini deu ao fascismo, né? E, para terminar, isso aqui parece fantasia ou teoria da conspiração, mas não é. O fato de tolerarmos esse estado de coisas, ficarmos sonhando com soluções técnicas para os problemas que foram levantados, para mim é um reflexo do que Aldous Huxley previu que seria, né, uma transição para um governo tirânico global, onde as pessoas aceitam como inevitável esse tipo de transição.
Muito obrigado por terem me ouvido e desculpem aí por ter estourado um pouco do tempo. Muitíssimo obrigado, professor Pedro Rezende, pela sua aula magna sobre o tema e por colocar esse debate, esse tema e essa discussão num outro patamar. Eu queria começar imediatamente os debates, mas antes registrar a presença do conselheiro Percival Henriques e também do conselheiro Nivaldo Cleto, que representa o setor empresarial usuário no Comitê Gestor da Internet. Muito bem, existem 2 microfones abertos. As perguntas também podem ser feitas pelo Twitter, usando a hashtag Seminário Privacidade, e a palavra, então, está aberta, o microfone está aberto para perguntas e considerações. Por favor, o conselheiro Percival Henriques. Então, eu acho que depois do professor Pedro devia pedir desculpa por tirar o som da gente hoje à noite, não é porque estendeu o tempo, não. Então, eu vejo que as questões sobre privacidade, proteção de dados, elas vão muito além, obviamente, dessas questões técnicas de criptografia, de senha, de engenharia social, que a gente tem discutido assim, muito na capa, obviamente. Então, sem querer me aprofundar na questão das teorias, que eu acho que não são mais teorias da conspiração, hoje a gente vê o efeito local nesse processo global e a própria mídia dizendo que esse efeito não é global, mas é local, tentando imputar aos agentes locais um processo que é global, sempre foi, aliás. Todo o processo impactante, ele geralmente tem origem histórica, econômica e social, não dá para escapar disso. Mas assim, eu queria focar basicamente a relação entre a segurança de dados e a condição de educação das pessoas. Essa semana eu vi um dado onde 40% dos estudantes entre 15 e 17 anos de idade, com acesso à internet, não conseguia fazer uma pesquisa na internet, ou seja, não conseguia pesquisar qualquer que seja, nem que seja para copiar e colar em um trabalho de escola. Então, assim, quando você vê que pessoas que têm acesso à internet, se fala que o Brasil tem 100 milhões de acesso, aí não se discute muito a qualidade desse acesso, mas tem 100 milhões de acesso à internet. As pessoas têm lá, nas suas mãos, ferramentas capazes de levar qualquer dado que coloque, ou até que não se coloque voluntariamente, ao mundo inteiro. Tem acesso a um dispositivo que é uma janela para o mundo, e, geralmente, só de uma via, ou seja, só de fora para dentro. Dificilmente você consegue, na maioria da população, alguma expressão que saia com conteúdo significativo do usuário para a internet, ou seja, não há uma comunicação duas vias. Bom, então é o seguinte, a questão da educação, a questão do investimento em educação, do investimento nas pessoas, na qualidade das pessoas, no combate à pobreza, no combate à desinformação na origem, me parece que é tão significativa quanto o investimento em algoritmos, em criptografia. Não adianta você investir em criptografia, não adianta você investir em algoritmos quando você está dando internet, acesso à internet a pessoas que não fazem a menor ideia de como se proteger. Recentemente, a gente fez uma pesquisa, um site de conteúdo adulto, onde a maioria das pessoas que expõem os seus dados, aliás, todo mundo expõe os dados lá, só que tem uma barreira onde você tem uma galeria de dados secreta e uma não secreta. Então, as pessoas do interior do Nordeste, do interior do Brasil e tal, essa galeria secreta, apesar de ter as mesmas fotos ginecológicas dos outros sites, ela é facilmente acessável porque tem algumas opções automáticas, as pessoas não faziam a menor ideia de como fazia. Então, as pessoas, com isso,
Eu acho que essa ação voltada para a educação ela deve ser discutida de forma tão forte, tão clara, como se discute a questão de computação quântica, de criptografia de dados, enfim. Você quer comentar? Eu queria só fazer um comentário, apesar de, acho que foi mais uma chamada, né? Na época em que a TIC Domicílios ainda tinha perguntas sobre segurança, quer dizer, com o tempo ela foi crescendo e a parte de segurança acabou saindo, havia uma relação bem clara entre grau de escolaridade e pessoas com mais consciência de segurança e que tinham mais uso de ferramentas de segurança. E a gente teve agora alguns estudos começando a fazer nessa área, teve um artigo publicado pelo pessoal da Universidade de Delft, que tentou relacionar, fazer histórico de 6 anos de infecção pelo Conficker, que foi aquele worm que pegou aí todo mundo, e tem uma relação clara. Ele tentou ver vários fatores, os fatores que realmente fizeram diferença na taxa dos países que conseguiram se desinfectar. Um dos que mais fez diferença foi poderia ser chamado de alfabetização digital. Os países em que as pessoas têm maior domínio da tecnologia foram os que conseguiram se desinfectar, são os que a população tem mais conhecimento tecnológico. Eu não acho que nem conhecimento sobre segurança, é entender mesmo a tecnologia que ela está usando, mas é só uma estatística que eu acho que hoje estão começando a aparecer estudos que até mostram que isso é mais efetivo do que outras coisas que se achava que eram efetivas, né, no passado. Só um comentário. Segurança é, ao mesmo tempo, processo e sentimento, uma dimensão objetiva e subjetiva. Do ponto de vista subjetivo, segurança é exposição aceitável a riscos, né? Com o projeto Agenda 21, de uniformização global do processo de educação formal, as crianças e os jovens vão ser doutrinados e treinados a funcionarem como autômatos, robôs, e se comportarem como objetos de consumo de força de trabalho que têm que ser guiados como gado para seus respectivos treinamentos, né? A esses não vai ser estimulado o entendimento de que exposição de dados pessoais seja risco inaceitável. Então, não acredito que a educação, nesse projeto, capitaneado por quem quer instalar um governo global no planeta, vai resolver o problema, pelo contrário, vai agravar. Mas é só a minha opinião pessoal, né? Eu, que sou professor, sei da dificuldade crescente de cada acadêmico atuar com autonomia na sua área, porque nós também estamos sendo guiados a nos comportarmos profissionalmente como máquinas de produzir paper para termos direito aos nossos salários. Da mesma forma que os jovens a se treinarem para ter oportunidade de emprego no futuro. Então, não acredito que a educação, na sociedade como ela está se organizando hoje, tem alguma perspectiva de resolver o problema. O diagnóstico está correto. O problema é antes cultural do que técnico, mas não vai ser a educação formal que vai resolver. A conscientização resolveria, mas se a conscientização só vier pela dor e pelo sofrimento em momentos de crise, vai ter que ser por aí, minha opinião. Muito bem. Bom, eu tenho o conselheiro Nivaldo Cleto. Bom dia a todos. A Cristine falou sobre uma questão que envolve a segurança da cadeia de certificação digital, que me preocupa muito, uma grande autoridade no Comitê Gestor da Internet, que trata de segurança. E nós temos na mesa uma grande autoridade do Comitê Gestor do ICP Brasil, que é o presidente Renato Martini, e me deixou um pouquinho preocupado, porque a gente... Temos aqui hoje cerca de 8 milhões de certificados digitais emitidos no Brasil, qual eu faço parte também do Comitê Gestor do ICP Brasil. E essa questão de uma autoridade certificadora internacional fazendo uma emissão de um certificado digital falso, eu queria, Cristine, você falou que se houvesse uma forma de que nós fizéssemos com que o certificado digital ICP Brasil tivesse uma
uma segurança maior com DNS-SEC. Eu não entendo tecnicamente isso, mas existe essa possibilidade, é fácil fazer isso, para que o sistema de certificação digital do Brasil, que já é confiável, que nós estamos fazendo centenas, dezenas de medidas para tornar isso mais confiável ainda. Nós temos centenas, milhares de autoridades de registro, dezenas de autoridades certificadoras. Isso é importante, o que você falou, e me deixou preocupado, se existe essa possibilidade, né, de uma autoridade certificadora emitir um certificado digital falso. Essa pergunta não é só para a Cristina, é para o Renato Martini também. Aproveito e pergunto para os dois, porque o que você falou me deixou muito preocupado. Então, é isso. Não, até para deixar claro, quer dizer, qual é o problema que está sendo muito discutido? É que você, pela maneira como é feita a confiança nas autoridades certificadoras, você pode ter uma comprometida emitindo certificados falsos, óbvio, em nome de uma outra, e quem vai escolher qual dos dois certificados usar vai ser o navegador do usuário ou o usuário. Pode até ser que você tenha o navegador dando uma mensagem: oi, olha, esse certificado não parece o mesmo que você usou da outra vez. Mas aí vem a parte de educação da tecnologia, se o usuário vai saber diferenciar se ele é legítimo ou não, e se ele seria o correto, né? Quem até está mais a par dessas iniciativas do DEM, que eu coloquei, é o Frederico Neves, que é o nosso diretor lá do NIC, da área de registro. E isso são, hoje, a gente tem pelo menos 8 propostas mundiais de como aumentar a confiança nessa área de certificados digitais, né? O DENE é uma delas, que ela acho que é a mais neutra. Existem algumas de ter listas genéricas de que autoridades certificadoras teriam que certificados, mas daí onde fica essa lista? Quem mantém? Quer dizer, essa estrutura tem que ser discutida globalmente, isso está sendo discutido no IETF, mas tem que ser discutido também nos fóruns de navegadores e de ferramentas. Então, essa é uma tecnologia que permitiria que o usuário pudesse fazer 2 checagens, receber o certificado, mas também pergunto diretamente, via DNS, lá para o ITI, né? Oi, ou, no caso, para quem emitiu, por exemplo, perguntaria para o NIC-BR: oi, esse certificado digital aqui, emitido pela certificadora XYZ, e que diz que é do NIC, é esse o que vocês usam? E o NIC assinaria um fingerprint, alguma maneira, dizendo: sim, é esse, não é aquele emitido nos Estados Unidos ou na Coreia. Quer dizer, é uma maneira de você ter 2 maneiras de certificar uma informação e isso ser feito de maneira transparente para o usuário. Mas esses protocolos estão em discussão, exatamente porque não se pode ter o colapso. Quer dizer, o problema não é que a autoridade aqui do Brasil ou a outra estaria com problema. Quer dizer, você não está comprometendo, mas você teria alguém competindo aí até pela não conhecimento técnico de quem usa a estrutura de certificação, né, e a facilidade de fazer. Invasão de entidades certificadoras, elas têm todas as proteções possíveis para que isso não seja feito, mas já ocorreu antes, e esse é o problema, né? São tantas que você pode ter algum tipo de fraude ocorrendo, porque alguém dessa cadeia de várias autoridades certificadoras foi comprometido, né? São ataques muito específicos, muito especializados, não é algo que vai acontecer, né, aí a varejo, quer dizer, algo bem determinado, mas é um risco latente que hoje precisa ser discutido. Então, o Frederico está acompanhando as discussões do DENE, porque ele pode melhorar a segurança de envio de e-mail, não só de certificação digital, tem N coisas envolvidas aí, né? Mas eu acho que é uma discussão que precisa acompanhar e, às vezes, a gente aqui do Brasil se engajar e defender alguma delas que a gente acha que fosse a melhor a fazer, porque tem várias, né? Então, eu acho que, talvez, principalmente vocês do Conselho do Comitê Gestor, o Frederico seria a melhor pessoa para discutir isso, porque ele está muito envolvido com o protocolo DNSSEC, com o uso, e esse acho que seria um uso bem interessante. Ele tem sido também defendido pelo pessoal da Holanda, que foi quem sofreu a invasão lá da autoridade certificadora, e a gente já participou de algumas discussões com eles, e eles defenderiam também que usar DNSSEC nisso, né? E, como o Tiago aqui me alertou, quer dizer, o que é DNSSEC? Ele é uma extensão do protocolo DNS, que é o protocolo de resolução de nomes, né? Toda vez que você pergunta um nome na internet, é algum servidor desse sistema de DNS que te responde, e DNSSEC é essa extensão que assina criptograficamente a resposta e você pode checar que ela está válida com quem está anunciando, né? Então, é tecnicamente complexo, mas eu acho que seria importante até o Comitê Gestor da CB Brasil se engajar nessas discussões de qual é a melhor ida para o futuro, porque tem algumas organizações até que defendem, não, o ideal é que eu mantenha uma lista mundial dos certificados que estão ok. Tá, mas aí você põe em alguém que vai ser, né, a história o que vai vigiar, e quem vai vigiar o que vigia todo mundo, né? Então, pensar o DENE seria algo mais distribuído, cada um
decide qual é o meu e o que eu faço. Então, é complexo, mas eu acho que é mais alertar que precisa discutir. E que está sendo discutido nos fóruns mundiais como melhorar, e seria talvez interessante o Brasil se engajar mais nisso e defender o que seria melhor, né, para os interesses nossos, e pensar como melhorar essa parte aí. Muito obrigado, Cris. Renato, você quer fazer um comentário? E eu pediria, já sendo um pouco... Nós estamos estourados no tempo, já são 11h15, e precisamos ir ao coffee break. Eu pediria já que, na resposta, você já emendasse com as suas considerações finais. Acho que liguei, né? Perfeito. Então, eu acho que a Cris já falou, já deu uma resposta interessante, só esclarecendo que esse tema se refere a um conjunto de certificados de autoridades certificadoras que vêm embarcados por padrão, né, nos navegadores, e eles vendem muito caro o embarque, né, a colocação automática desses certificados. O que a humanidade pensa hoje é fazer um consórcio de grandes empresas, né, como houve esses episódios, esses incidentes de segurança, e o da Comodo foi o mais famoso, que eu não sei nem se faliu, tá? Eu acho que a Comodo ainda existe. Quem faliu foi a DigiNotar. A DigiNotar, sim, eu acho, exato. Na verdade, foram as duas, né? E a Comodo ainda existe. Enfim, depois desse episódio, o que a humanidade pensa é fazer consórcio, mas esses consórcios geralmente estão centrados no hemisfério norte, nós estamos na periferia do capitalismo, e para nós embarcarmos esses certificados é sempre muito difícil, ou por desconhecimento deles, ou porque o modelo não é o mesmo, ou porque são, no fundo, barreiras de acesso, né, e que se vende muito caro. E o melhor remédio ainda é o próprio usuário aceitar ou não, ter ou não confiança em embarcar um determinado tipo de ferramenta. É fácil? Não é, né, porque isso requer aí educação, treinamento e formação. Eu queria aproveitar nas minhas palavras finais aqui, que o nosso moderador já solicitou. Eu acho que a Cris falou várias coisas legais, né, e eu anotei aqui algumas... uma em especial, que eu acho que eu não falei na minha apresentação, que é a questão do vazamento da informação. Quer dizer, o sigilo ele é anti-intuitivo, quer dizer, reter a informação requer um esforço metódico e uma metodologia para que isso aconteça. Não que alguém que trabalhe com sigilo de informação ache que a informação não vai vazar, ela irá vazar inevitavelmente. A questão é uma equação entre o vazamento da informação e o tempo que isso dura e o valor que aquela informação vaza. Uma informação que vaza em 1 ano ou vaza em 10 anos tem um impacto e um valor de informação diferenciado. Então, o vazamento ele é inevitável. Uma outra questão, que aí com isso eu encerro, que a Cris falou no jaque, né? Eu diria para você, aí saindo até aqui do nosso objeto, que o jaquismo é uma doença gravíssima em tecnologia, né? Já que não sei quem, então vamos fazer isso. Já que, quer dizer, na verdade, você não fundamenta a atuação em nada, mas você simplesmente faz porque é contaminado pelo jaquismo. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Cláudio, suas considerações finais. Se possível, em 1 minuto. Em 1 minuto. Então, só lembrar aqui uma conversa que eu tive com um colega uma vez, sobre esse tema da identidade, né, e privacidade, e depois de um longo processo de tentativa de convencimento dele da importância de se discutir essa questão da identidade, né, no final ele reconheceu a importância do tema, mas falou assim para mim: Cláudio, mas o fato é que se a gente abrir essa discussão hoje, a coisa pode ser pior. Essa discussão pode se transformar desvirtuar para uma abordagem que não é de interesse, né? Reforçar controle, esse tipo de coisa, né? Olha, eu sinceramente acho que é uma ilusão isso aí, né? Nós estamos bloquear essa discussão sobre as práticas de identificação das pessoas no mundo face a face, no mundo virtual, né? É a gente perpetuar uma série de problemas que nós temos aqui no Brasil, especialmente aqui no Brasil, né? E que, pelo que foi visto ao longo de todo esse seminário, né, achar que, né, deixar de discutir o problema vai ajudar a nós resolvermos esse problema, acho que é uma ilusão. Urge essa discussão sobre as práticas de identificação, né, incorporada às questões de privacidade, né, e, bom,
agradeço mais uma vez a participação e a oportunidade de estar aqui com vocês na mesa. Né? Obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Professor Pedro, em 1 minuto, as suas considerações finais. Bem, eu gostaria de lembrar que a proposta de DNSSEC como um segundo nível de autenticação para validar cadeias de confiança de certificados digitais é uma solução aplicável apenas em situações comunicativas onde o uso de certificado requer transmissão online do certificado de chave pública. Em situações como as previstas pela medida provisória 2200 para autenticação de documentos armazenados com valor jurídico, onde não necessariamente haja necessidade de transmissão do certificado, por se tratar de uma rede fechada que está usando a certificação para validar a autenticidade de documentos processuais, o DNS não alcança um segundo nível de autenticação. O problema com a infraestrutura de chaves públicas baseada em assinatura digital é duplo. Para que a autenticação seja objetiva, como requer o direito, oponível a terceiros, não há outra saída a não ser com criptografia assimétrica. A certificação digital é apenas uma solução técnica para dar escalabilidade para o uso, para o problema intrínseco da autenticação, que é o da distribuição de chaves, né? E ele é desnecessário, ele é um tiro de canhão para matar mosca em situações locais, né? Como, por exemplo, dos processos judiciais. O problema mais grave é o problema de contaminação do ambiente de geração de chaves, como eu mostrei aqui no artigo que já tem 3 anos que está publicado, né? Que deixa exposto 1 em cada 200 par de chaves geradas e cuja chave pública é transportada para o certificado digital, né? Então, contaminação do ambiente de desenvolvimento e de operação dessa infraestrutura, para mim, é um problema muito mais grave do que a inevitável possibilidade de vazamento ou de penetração de autoridades que emitem certificados, né, de suas plataformas, né? Ou, no caso do DNS, poderia ser muito mais eficaz, que é a fraude na verificação, no ambiente do verificador, portanto, do cliente, portanto, do navegador, né? Com ataques de man in the middle que estão ficando cada vez mais criativos, né? Acompanhe a Cristina nisso, os problemas só vão aumentar. Então, qualquer uma dessas soluções técnicas, ela é paliativa, ela não resolve estruturalmente os problemas que eu procurei levantar. Quero aproveitar para encerrar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês. Cris, me autorizou a tomar a última intervenção dela como sendo as considerações finais, e diante dos 23 minutos que nós extrapolamos no tempo, eu não farei minhas considerações e eu os convido para o coffee break, e lembrando o seguinte, nós vamos ter que sacrificar o tempo do coffee break e retornaremos em 10 minutos com o painel Garantindo Direitos na Internet, o Marco Civil Brasileiro e a Declaração de Direitos Italiana. Obrigado.